Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem que é concernente, ou melhor, exclusiva do evangelista Lucas. E se encontra no capítulo 14, versículo de 1 a 6. Cura de um hidrópico, em dia de sábado, na casa de um dos chefes fariseus. Então já vamos ler a passagem, já fazendo uma melhor tradução. Tendo Jesus entrado num certo sábado na casa de um dos chefes fariseus para comer pão, os que lá estavam se puseram a observá-lo. Defronte dele se achava um homem hidrópico. E Jesus, dirigindo-se aos doutores da lei e aos fariseus, perguntou: é lícito curar em dia de sábado? Todos se calaram. Jesus, então, tocando no homem, o curou e o libertou. Disse-lhes em seguida: qual de vós, cujo filho ou jumento caiu num poço, não o levanta logo daí por ser dia de sábado? A isso nada puderam responder. Então aqui nós estamos já naquela semana final do Cristo, né? Que nós estamos narrando os últimos dias de Jesus antes do fenômeno da cruz, entre nós, evidentemente, e dessa vez ele vai na casa de um dos chefes dos fariseus. Lá no original está archonte, chefe. Então a tradução aqui está um dos principais fariseus, quer dizer, ele é um dos chefes do farisaísmo. O farisaísmo era um partido dos que eram separados, né? Daqueles que se achavam os puros, os cumpridores da lei, etc. Então, isso é um partido. O farisaísmo era um partido, eles não tinham um chefe. Então, como o texto aqui bota chefe, isso tem que ser melhor esclarecido. Está dizendo que ele era uma pessoa de destaque no partido do farisaísmo, tá certo? Então ele não era um chefe propriamente dito, no sentido de ser alguém que mandava nos outros. Ele era um chefe no sentido de ser uma pessoa de destaque, logo também um intelectual da lei, extremamente rígido nos princípios, no segmento das disciplinas farisaicas, que é a observância da lei, ou melhor, dos mandamentos, os mandamentos mosaicos, né, os mandamentos, ao pé da letra, com muita fidelidade. Logo, ele era uma pessoa de destaque. E aí, o que acontece? Jesus foi comer na casa dele, foi fazer uma refeição, foi almoçar. Mas o texto está dito: Jesus foi comer pão na casa dele. É difícil uma pessoa te convidar para comer pão na sua casa. Daria a ideia de uma pessoa pobre. E o que não bate com a expressão dele ser um dos principais, de ser um líder, tá certo? Então aqui nós temos que ver que, e é tão complexo isso, que as traduções colocam assim, aqui, e Jesus lá num dia de sábado foi comer na casa desse chefe do farisaísmo. Foi comer, não bota, foi comer pão, mas no original, e nas melhores traduções, foi comer pão. Então o tradutor, né, que não conhece a expressão hebraica, fala assim: poxa, ninguém vai convidar um outro, ainda mais um líder, para comer pão na casa dele. Então ele só bota que foi comer, não bota a expressão toda.
Mas a expressão é essa, foi comer pão. É que a expressão hebraica foi comer pão na casa do outro, é porque não é um banquete. Quando você é convidado para ir na casa de alguém, né? Então a pessoa prepara um lauto banquete, né? Agora eu fui comer na casa de uma pessoa e ela serviu amendoim aguital. Olha, bacana. Amêndoas, né? E fez também um vatapá, né? Ó, caprichou, né? Assim, tinha berinjela com uvas passas. Então, a pessoa capricha. Isso é um banquete quando você vai comer na casa da pessoa. Agora, quando você vai comer uma comida normal, do dia a dia, na expressão hebraica, aquela comida sem formalidade, né? Aí a expressão hebraica é comer pão, tá certo? Então a expressão é uma expressão, então, do judaísmo. Comer pão foi na casa da pessoa comer, mas era uma refeição normal. Sem a ideia de um banquete. Muito bem. E por que isso? Por que a preocupação do texto em falar uma coisa dessa, se ele estava na casa de um dos principais homens? E é lógico que ele, sendo do partido do farisaísmo, ele também, sendo um principal, automaticamente ele tinha condições financeiras. E é lógico que você chegando na casa da pessoa, mesmo para uma refeição formal, a refeição deixa de ser formal porque você pode pegar uma porção de coisas, né, na sua despensa, ou mandar os seus empregados providenciarem uma coisa mais farta, né, mais diferenciada. Além do mais, em que diz a passagem, Jesus era um convidado. Mas aí há muita coisa para se pensar. Vamos lá, vamos por enquanto construir a historinha. Ele está lá e de frente dele se apresenta, dando a ideia de que já estava lá. Não necessariamente é um mendigo, não necessariamente é um estranho, pode ser até uma pessoa da casa, um hidrópico. O que é um hidrópico? Aquele que tem uma doença em que em alguma parte do corpo está inchado. Normalmente o hidrópico, daí água, vem da mesma expressão da palavra água, hidro, né? Daí o hidrômetro. Ele quase sempre, o mais popular, pode ser no olho, pode ser em várias partes do corpo, tudo bem? Mas o mais popular é o que tem a tal da barriga d'água. Tanto que nas pinturas, normalmente quando falam desse hidrópico, você coloca com a barriga d'água. Quer dizer, o doente que foi lá, que Jesus foi curado, ele tinha um barrigão, né? E ali ele está inchado, né? E é um sofrimento, isso gera dor, gera incômodo, né? E sendo na barriga, aperta o diafragma, aí dá problema de respiração, não só anda curvado, mas tem problema também de respiração, o que incomoda deveras. E ele estava ali, diante de Jesus. Jesus vendo uma situação dessa e senta para comer. Esse é o caso de que acaba com o inferno. O inferno não pode existir enquanto há mãe, o inferno não pode existir. Como uma mãe pode ser feliz no céu sabendo que seu filho está no inferno. Como uma mãe pode sentar para comer sabendo que o seu filho está com hidropsia. Tem lógica. Não bate. Mesma coisa Jesus, que ama, né? Que é uma mãe. Como que ele pode sentar para comer e de frente dele tem um homem sofrendo, um homem incomodado? E todo mundo senta para comer. E ainda diz a passagem que eles observavam Jesus, as autoridades, os convidados. E aí entre os convidados, repare que quando Jesus vai fazer a pergunta, é lícito curar em dia de sábado? Ele faz a pergunta para os doutores da lei e para os fariseus. Olha só, expressão do texto, para mostrar que tinham convidados ali. De frente deles se encontrava um hidrópico. E Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus,
Então, ali haviam também saduceus, haviam sacerdotes, havia eclesiásticos, e havia aqueles do partido do fariseu. E sendo que uma das lideranças era o dono da casa. E como que você é de um partido religioso, que é um seguidor da lei, que ali tem doutores da lei, conhecedores da lei, que manda amar, pode sentar para comer diante de um doente? E ainda ficar observando Jesus para ver que procedimento ele ia fazer. Ou, em outras palavras, no fundo, eles não estavam incomodados com o doente. Eles estavam incomodados com Jesus, que costumava fazer o bem mesmo em dia de sábado. E eles ficavam assim, vai fazer ou não? Se Jesus não fizesse nada e comesse pão, é lógico que ia deixar eles muito incomodados, né? E eles falam, está vendo? Ele é um de nós, mas ser um deles é muito ruim. No fundo, convenhamos, que uma pessoa que não tem sensibilidade é como diz o Júlio Damasceno, Júlio que fará a palestra sexta-feira aqui, às 19 horas amanhã, Júlio Damasceno. Que ele diz, sinceramente, como que a gente pode botar, se o nosso filho tivesse na rua, dormindo debaixo de uma marquise e cheirando cola, se a gente ia conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir, ou ia ficar na rua procurando ele? Só que tem uma porção de outras crianças que estão assim agora e a gente está dormindo. Mas nós somos nós. Mas aqui está se apresentando de doutores da lei, especialistas na lei, seguidores, fariseus, quer dizer, os separados. São tão separados que não se misturam com os outros. E ficavam observando Jesus, porque no fundo eles queriam saber se Jesus ia ter a cara de pau, a ser vergonhice, o descalabro de num dia de sábado ter compaixão pelaquele hidrópico e curar ele. E Jesus faz essa pergunta: é lícito curar no dia de sábado? Pergunta especificamente aos doutores da lei e aos fariseus. E pergunta: é lícito curar em dia de sábado? Todos ficaram calados, porque podiam responder com argumentos da lei, mas ficaram calados, porque no fundo, eles não estavam preocupados lá com o hidrópico, e sim com a tal das perguntas, da dialética, da quebra, do pode, do sim, do não, para tentar colocar Jesus contra o princípio de que no sábado não se faz nada, não se pode fazer nada. Mas aqui continua. Todos ficaram então em silêncio. Jesus, então, tocando no homem, o curou e o libertou. E que as traduções colocam, e o mandou embora, para dar uma ideia de que aquele homem era um mendigo, e que o mendigo não estava na casa da pessoa, era um doente, não pertencia ali, entrou na casa do outro para ser curado, e aí Jesus mandou ele embora. É que a palavra no original, no grego, a palavra apolio, ela serve tanto para despedir como para libertar. Aí depende, é o tradutor que vai definir. Ela também serve para despedir a pessoa, mas é despedir no sentido de libertar, de deixar a pessoa ir embora, nesse sentido. Logo de dar libertação. Mas o sentido aqui, nesse caso, é necessariamente, né, você vai na casa de um principal fariseu, não entra qualquer um. Ainda mais em dia de sábado. Ainda mais um doente. E aí, para atrapalhar o almoço, a refeição. Diante de convidados. Não é isso? Nem sempre essas pessoas assim entram na casa. Normalmente são da casa mesmo. Por isso que a melhor tradução
que não nega o despedir, mas que colabora com muito mais profundidade com o problema que ele tinha, do inchaço, que é libertá-lo daquela situação que o incomodava. Então, já bons tradutores, como Pastorino e outros, colocam libertar. Liberar. Então, Jesus tocou ele, o curou e o libertou do quê? Do seu karma. Estava livre agora. É isso. Muito bem. Só que não precisava tocar. E por que toca? O poder de Jesus, como é aquele caso do centurião lá de Cafarnaum, quando ele manda lá as pessoas para chamarem, para pedir para que Jesus curasse o servo dele que estava muito doente. E ele dá a seguinte informação, que Jesus não precisava ir lá na casa dele. E como ele era um comandante de uma centúria, como ele era um comandante de soldados, que ele dizia para os seus soldados, façam isso, fazem aquilo, a estratégia é essa, vão na frente e tal, e eles obedecem. Eu dou a voz de comando e os soldados me obedecem. Então ele diz para Jesus, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas como eu dou ordem de comando e meus soldados me obedecem, tu também pode dar ordem de comando ao verbo. Diz ao verbo, diz ao logos. No original grego é logos, na filosofia grega é a razão suprema, é a vibração divina. Diga ao logos e o meu servo será curado. Quer dizer, acione a vibração divina. Comande a vibração divina, os fluidos divinos, fluido cósmico. Acione e o meu servo será curado. Daí a expressão é o verbo. Tanto que a Bíblia começa, e Deus disse, haja luz. Ó, disse é o verbo, é a vibração, é o som divino. A vibração divina é que fez o comando da criação. E na hora que emitiu o som, haja luz, houve luz. E aí começa a criação. Então é o verbo. Tanto que diz lá no original, no Evangelho de João, no princípio era o verbo. O verbo, a vibração divina, estava com Deus. A vibração divina era Deus. E nada do que foi feito sem esse verbo, sem essa vibração divina. Verbo é no latim, já é a tradução. No original grego é logos. Muito bem. Então, Jesus não precisava tocar. Ele podia dizer o verbo, uma vibração, e o homem ficava curado. Mas o tocou. É muito interessante, a pessoa tinha uma doença, ela estava inchada, né? Estava incomodada fisicamente. Se você está incomodado fisicamente, eu posso te curar à distância. Mas se eu estou perto da pessoa, né, eu toco. O tocar em alguém gera um acolhimento, gera uma aceitação. Quando você toca em alguém, né, mostra uma proximidade, né, mostra um carinho. As pessoas perdem muita sensibilidade. Então, quando você toca, você está diante da parte mais rudimentar da sensibilidade, que é o tato. Dos 5 sentidos, o mais material é o tato. Então, quando você toca o outro, passa a ser muito importante. Daí a importância do cumprimento. O aperto de mão. O aperto de mão é importante. O aperto de mão com energia, com vontade. Porque tem aquele cumprimento assim, que a pessoa dá assim, frouxo, sem graça, porque não quer encostar no outro, não quer nada, ficava meio frouxo. Então, o toque é reconhecer o outro, é acolher o outro, daí o abraço, você colocar a mão no outro, mostra aceitação. Existe uma corrente em psicologia, que é a análise transacional, que fala especificamente da importância do toque no processo de cura. Principalmente para quem está, no caso de uma doença física, está inchado, está incomodado fisicamente. Então, mostra esse acolhimento de Jesus. Segundo, que ele ficou curado. Tocou ele ficou curado. Ó, que legal. E o libertou. Quer dizer, agora, meu filho, você não tem mais seu karma, está livre. Ó, que bacana. Essa é a passagem. Eu já vi cura de hidropsia também praticamente sem toque no local.
Olha que legal. Em 1981, eu estava na cidade de Abadiânia e fui convidado para assistir cura do médium João, o João de Abadiânia. Daí, ou melhor, da localidade de Abadiânia. Era às 10 horas da manhã, eu já contei isso aqui para vocês, mas vale repetir, dado o tema. Então era 10 horas da manhã, era uma salinha que estava fechada, pequenininha, aonde que o médium fazia a cura, que tinha uma maca. E a multidão ali sentada, e a gente ficava falando sobre passagens evangélicas. Quando foi 10 horas da manhã, o médium chegou. Ele entra então e vai lá fazer uma prece. Nesse exato momento que ele vai fazer a prece, ele me chama. Ele falou assim, vem, entra. Também. Então eu deixei o público, outros foram ficar falando sobre o Evangelho. Eu me lembro que eu estava falando sobre o livro Fonte Viva de Emmanuel, uma das passagens de Emmanuel. Eu entrei então, e ali a janela maior que essa, aberta, numa sala bem pequenininha, no máximo de uns 9 metros, 10 metros quadrados, no máximo. E ali com aquela janela aberta, luz acesa, e 10 horas da manhã, com a claridade, tinha uns 5, 6 médiuns em volta. Ele fez a prece, ele com roupa normal, médio, né? E falou que ia começar o trabalho de cura. E disse para a pessoa, um dos médicos, manda entrar o primeiro. E o primeiro tinha um problema de catarata. E ele disse que ia operar, dizendo que o espírito que estava ali era o Inácio de Loyola. E que ele agora estava com a ajuda de Jesus e que no fundo era a equipe de Jesus que atuava nele. E nisso eu fiquei vendo a operação, me preparei para ver e fiquei com os braços cruzados para assistir a operação. E ele disse, descruza os braços. Aí eu pensei assim comigo, deve ser aqueles negócios que às vezes a gente vê na Umbanda, de não cruzar os braços para não cortar a corrente, não quebrar a corrente, etc. E na hora que eu só pensei e descruzei os braços, ele falou assim, não é isso que o filho está pensando, não. Eu mandei você descruzar os braços porque você vai me ajudar na cirurgia. Você vai trabalhar. E eu vou operar ele e você vai abrir os olhos dele. Eu abri os olhos e ele perguntou para a pessoa, né? Eu vou te operar e você vai ficar bom. Você quer ficar bom ou não? O homem, eu quero ficar bom. Aí ele pegou uma faquinha, não sei o que fez, enfiou no olho da pessoa, falou, olha lá para cá. Depois que ele fez isso, ficou uma coisa ainda pendurada aqui assim, ele puxou, não sei como. E de repente ele pega assim, levanta aquele instrumento assim no alto e fala assim, em nome de Jesus, traga aqui o que se precisa para fazer a asepsia, a limpeza e trazer o alívio para esse filho. E nisso, automaticamente, com toda aquela claridade das 10 horas da manhã, como eu já expliquei, não vou falar mais, caiu uma quantidade tremenda de éter sobre aquele bolo de algodão que estava na ponta do instrumento, e ele então passa nos olhos da pessoa e manda ele embora. Isso entra um segundo paciente. Era uma mulher, ele mandou deitar e perguntou para ela, né? Você está com câncer no ovário. Você quer que eu corte com faca ou cortar só espiritualmente? A moça falou que todo mundo falaria, eu quero que corte espiritualmente. E ele falou, em nome de Jesus, que ela seja cortada. E fez assim com os 2 dedos. E automaticamente abriu aquele pedaço da barriga da pessoa, ele colocou o dedo lá dentro, os dedos lá dentro, puxou, isso é uma coisa amarela, que ele com uma tesoura comum cortou. E falou assim, pronto, a filha já está operada. E todos ficaram naquela quantidade de sangue, meio que, como que ela já está operada aí, com aquele buraco na barriga, né? E ele então pergunta para ela, você quer que eu costure ou deixa assim? Ela, não, eu quero que costura. Ele falou, você quer que eu costure com a ajuda do alto ou com linha? E ela falou, não, eu quero com a ajuda do alto. Ele falou, então tá.
então vai ser com a ajuda do alto. E pegou a mão assim, bateu assim, ó, fecha em nome de Jesus. E ficou fechado. Eu me lembro que eu estava com o Newton Boechat, e o Newton Boechat saiu atrás, ainda batendo no bumbum da moça e mostrando a mão suja, olha quanto sangue. E ele disse para ela, quando ela estava indo embora, nada mais de aborto, hein? Isso aí, esse seu problema aí sério que você teve aí no ovário, foi de aborto criminoso. Aqui um parênteses com relação ao aborto, que há tanta discussão com relação a isso, né? É que a doutrina espírita não apoia o aborto, porque ela apoia a defesa da vida. Nós só temos que começar a pensar que não adianta discurso filosófico igual da época da Idade Média, em que dizia para as pessoas, isso é proibido, isso é proibido, isso é proibido, Deus castiga, vai para o inferno. Vai para o umbral, você vai para o umbral. Se a pessoa não acredita no umbral, não acredita nada disso, né? Então, primeiro você tem que fortalecer as pessoas pela compreensão, pela razão, pela filosofia. Se a pessoa não está esclarecida, e quase sempre ela não consegue ser esclarecida, porque também ela não está neste tipo de nível ainda, como fazer isso? Então, o grande argumento é pela ciência. E sem o apoio da ciência, e aí cabe à Igreja Protestante, à Igreja Católica, à instituição espírita, apoiar as pesquisas científicas, para que através da ciência se prove por A mais B, que há espírito, que não se deve cometer esse tipo de crime, etc, etc. Então, por enquanto que também nós temos falhas, e falhas sérias, na construção de uma racionalidade, de uma ciência com relação a isso, não que o aborto não seja uma coisa grave. Sim, é. Mas há sempre o atenuante diante da ignorância. Voltando, ele disse isso e falou, entre o terceiro caso. E quando ele disse o terceiro caso, eu contei isso para a gente poder entender que tipo de local que eu estava e tal, e agora vem um caso que nos interessa, entrou uma moça, uma senhora com barriga d'água, sendo trazida pelo marido, toda curvada, com uma dificuldade, uma barriga imensa, com uma dificuldade tremenda de respirar, né? Uma respiração extremamente ofegante, e ela chega e segundo a informação da pessoa que estava trazendo ela, que era do marido, os médicos não puderam fazer nada. Talvez naquele local, ali naquela região, por ali, né? A gente sabe que se pode tirar o líquido e dá bastante alívio. Em todo caso, foi a informação que deram, nós estamos entendendo, nós estamos em 81, num local bastante do interior e que vinha muita gente do interior, né? Lá mesmo em Goiás tem uma cidade chamada Séries, né? Que atende cerca de 500 mil pessoas num raio imenso, porque ela é toda muito bem estruturada em termos médicos. Olha, mas ela atende um raio de dezenas de cidades em volta, né, que são atendidas, as pessoas são atendidas ali em série. Então, só hoje se tem essa estrutura. Naquela época, então era muito menor a estrutura. Mas ela estava assim nessa situação, e ele falou assim, bom, se o médico não pôde fazer nada, Jesus pode. A senhora quer ficar boa? E ela, com toda aquela dificuldade na respiração, disse que queria ficar boa. Isso tudo que eu estou contando para vocês está numa entrevista enorme que eu dei no jornal, lá no Diário de Goiás e de Anápolis, os dois, de Goiânia e de Anápolis. Eu dei uma entrevista com foto e tudo falando sobre isso. Na época, em 81, eu dei a entrevista. Mas, até é interessante que um jornal bota assim a minha foto enorme e a matéria de uma página inteira no jornal, e o título da matéria é Psicólogo fala que João de Abadiânia é verdadeiro. O psicólogo não, em vez de botar psicólogo, eles botaram parapsicólogo. Sou eu. Mas aí a moça estava ali, essa senhora nessa situação, né? E ele falou assim, bom, mas Deus pode dar o alívio. Nisso vinha passando um homem lá da rua, e aí vamos falar do politicamente incorreto, né? Um negão vinha passando do outro lado lá de camiseta, né? Hoje seria um afrodescendentão. Ele vinha passando lá de fora de camiseta branca e passando meio rápido. E o espírito Inácio Loyola chamou ele, fulano, vem cá, vem cá. Não, eu estou ocupado, vem cá agora que eu estou mandando você vir aqui. E o homem entrou lá.
Na hora que o homem entrou, ele falou o cara: eu não disse para você parar com a bebida, com a cachaçarada toda que tu faz. Ah, mas eu não vou fazer mais. Mas você não tinha já me prometido isso. Ah, mas eu não sei. Eu não falei para você o problema que você está trazendo para tua família, para os teus filhos. Começou a dar moral no cara. E a mulher está lá com a respiração. Eu falei: caramba, ele começou a atender um outro, agora está atendendo um outro. Foi isso que eu pensei. Eu falei: não, você vai me ajudar aqui no trabalho. Mas eu não entendo nada para ajudar. Vai sim. Jesus quer que você me ajude, você vai ajudar. E aí, o que ele fez? Ele pegou a mão da paciente, pegou a dele, botou embaixo, botou a do homem, desse afrodescendente no meio, entre a mão dele e a da senhora, e falou assim, com toda a naturalidade, com esse toque que Jesus fez, né? Ele fala de forma assim surpreendente: em nome de Jesus, falou para a mulher, passa a tua água para a barriga dele. E ela começou a ficar boa, respirando, e ele vomitando. Ah, não faz isso comigo não. E ele começa a vomitar uma água amarela, fedida, que caía, e ele vomitava aquilo. Que deve ser das cachaças dele mesmo, né? A água dela deve ter sido desmaterializada para lá, e dele saiu, foi uma cachaçarada, uma limpeza de fígado, de rim, de tudo. Penso eu, não sei se é, penso. Mas foi assim que aconteceu. Depois ele deu uma benção na minha garganta, pediu para eu continuar fazendo as palestras, mandou eu tomar um chá e aí terminou a minha parte ali, que é o que eu tinha para contar. Então, veja, eu vi também por um toque no caso das mãos, não havia nem necessidade de tocar no caso na barriga, ele fez através das mãos uma cura de uma hidropsia. Vocês imaginam no caso de Jesus. Então o toque não havia nem necessidade no caso de Jesus. É só mesmo nesse sentido do acolhimento, do carinho para com o outro, da aceitação para com o outro. Muito bem. E para nos ensinar que também diante de uma situação dessa, às vezes você não tem condição de curar, ou de dar o alívio imediato, mas você pode tocar na pessoa, fazer um carinho nela, só isso já o ajuda bastante. A gente sabe quanto uma pessoa assim, inchada, uma massagem faz bem, né? Passar um creme, passar alguma outra coisa lá, um álcool com eucalipto e etc, tem uma opção de técnicas, tudo bem? Então está aí o caso. O importante mesmo é que o homem ficou livre, ou melhor, karmicamente desprendido. E aí, ao acabar esse caso, e repare que todos estavam observando Jesus vai falar com relação a essa observação, só dando o seguinte ensinamento. Disse-lhes em seguida: qual de vós, cujo o boi ou o jumento caiu num poço, não é assim que está no original, nos melhores códices, nos melhores textos, nos mais importantes textos gregos, está assim. E aí nas melhores traduções, inclusive de pastores, na do Pastorino e de outros. Qual de vós cujo filho ou jumento caiu num poço e não o levanta logo daí por ser dia de sábado? E isso eles nada responderam. É lógico que qualquer um ali podia responder. Se o teu filho cair num dia de sábado, e as traduções mais simples não querem dar essa importância, por isso que vão buscar em códices que o próprio escriba tenta fugir dessa enroscada. Porque se o seu filho cair num poço, você não quer saber de dia de sábado, você quer salvar o seu filho. E se o seu boi cair no dia de sábado, aí também para quem é atrasado, é tão importante quanto o filho, porque é propriedade. Não tem que pensar que é um boi que caiu. É o seu boi. E lá numa economia rural, como era aquela, um boi vale muito. Ele ara a terra, ele movimenta o moinho para fazer o azeite, o óleo, e etc. Carrega peso, carrega a charrete, né?
para carregar as madeiras, essas coisas, as coisas pesadas. Então, ele é importante, é uma propriedade. O boi, num ambiente daquele, é o trator, num ambiente nosso agora. Tem quem tem condição. Então, é propriedade. No fundo, Jesus está mexendo com a propriedade, com o maior sentimento de propriedade, que é o filho, o meu filho, com o meu filho ninguém mexe, com a minha mãe ninguém tasca, e a outra propriedade de bens materiais, o teu boi. Se cair num poço você não vai, porque é dia de sábado, e eles ficaram sem responder. É lógico que eles responderam, porque eles são fariseus, principais, logo doutores também da lei, outros, logo conhecedores das Escrituras. E no livro do Deuteronômio está bem claro. Se o boi do teu inimigo, o animal do teu inimigo, cair num poço, no dia de sábado, apanha e leva para ele. Do teu inimigo, imagina do amigo, imagina o teu. Se do teu inimigo você tem que pegar, ué. Então, se está assim no Deuteronômio, eles tinham a resposta, eles não queriam dar resposta, porque no fundo, eles queriam arrumar um jeito de Jesus não fazer nada no dia de sábado, e não fazer o bem. E Jesus estava desconstruindo esse fanatismo. E é só isso a lição, eu podia acabar a palestra aqui agora. Só que tem coisas interessantes para a gente pensar. Ele era um indrópio, logo ele era um inchado. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, diz um versículo que eu repito muito ele, e agora com a parábola da figueira nós falamos bastante sobre ele, que nós ultimamente vemos trabalhando sobre o negócio da figueira, da vinha, etc., que é: a ciência incha, só o amor satisfaz. A frase de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, só o amor satisfaz. Paulo diz mais, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: inchado na carnal compreensão. Quer dizer, aquele que tem uma compreensão materialista, carnal, uma compreensão imediatista, logo uma mente curta, ele é quase sempre inchado, ele é vaidoso. Ah, porque a ciência, não sei o quê, ele tem só uma visão limitada das coisas e acaba sendo muito vaidoso, né? É a vaidade da academia, como na academia o acadêmico, aquele que tem título, né? O honoris causa, ele se acha. Só porque ele tem um título lá de doutor, ele acha que ele é melhor que o outro, um diploma. E tem uma outra passagem que também é de Paulo, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: quem se incha cai na condenação do diabo. Essa é ótima. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 6. Quem se incha cai na condenação do diabo. Aí o diabo é a oposição da vontade divina. Então não quer dizer que existe esse personagem, nem as escrituras estão falando que esse personagem existe. A palavra no original é oposição à vontade divina. Quer dizer, passa a ser como os fariseus, que são de um partido, que é o partido dos separados, dos verdadeiros cumpridores da lei. Existe também cosmicamente um partido dos que não fazem a vontade divina. Todos que não fazem a vontade divina são opositores da vontade divina, se voltam contra a vontade divina, são diabos, pessoas diabólicas, que no grego é diabo, que no hebraico é Satanás, e em português dá adversário, adversário da vontade divina. Um adversário da vontade divina é esse que está comendo, por enquanto que o outro está sofrendo e não liga. Não tem compaixão. Como você pode ser de Deus sem ter compaixão? Então, quando Jesus pergunta, é lícito curar em dia de sábado? Quer dizer, é como se tiver, é lícito, na outra passagem, ele vai dizer, é lícito fazer o bem em dia de sábado? É um bem. Fazer o bem é do partido de Deus. Logo é um seguidor de Deus. Não fazer o bem é ser contrário à vontade divina. Logo é ser um opositor, um adversário, um diabo, um Satanás. Volto a dizer, Satanás está em hebraico, diabo em grego, adversário em português.
Então, Paulo está dizendo que o se incha, aquele que se incha, ele cai na condenação, ou melhor, ele é do partido, está condenado na adversidade, de ser do partido da adversidade. E o que se incha? Se incha, então Paulo explica, tem a ciência que incha, é o cara que acha que sabe. Eu sou tal, eu entendo, eu falo, eu sou doutor da lei, eu sou um separado, o cara está inchado, eu não sou como esses, não sou como os outros. Eu sou um escolhido da vontade divina. Então, esses ficam inchados. E essa é uma doença violentíssima, que é a doença do orgulho. E diz a Obras 4 Evangelho de Rustem que o orgulho é a mãe, é o pai de todos os vícios. Causa primeira da queda, juntamente depois com os filhos dele, o egoísmo e a inveja, e o ateísmo. São vícios, mas o maior é o orgulho. Tanto que as escrituras colocam, né, que Lúcifer queria ser mais do que Deus. Vide Isaías, no capítulo 7. Vide o capítulo 12 do Apocalipse. Então, nesse exato momento em que se quer dizer que é o orgulho de querer ser mais do que Deus. O orgulho foi a queda, havia lei. E a lei dizia na linguagem simples, porque é uma linguagem de historinha, para criança de 3.600 anos atrás. Presta atenção, não é da agora, não é com preocupações científicas, nem psicológicas, nem filosóficas, para a historinha de 3.600 anos atrás. E Adão recebeu a seguinte lei: pode comer de tudo, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, desse fruto você não come. Das outras todas pode comer. Quer dizer, no fundo, a história é da obediência à lei divina. Quando você não quer obedecer, é porque você acha que você pode fazer uma lei melhor. Tanto que a historinha diz, se você comer, tu vai morrer. E um espírito ruim aparece para ele, que não existe espírito pior do que aquele que está dentro de nós mesmos. O espírito ruim aparece, a tal da Narras, que eles traduzem por serpente, que o texto fala alguém tão astuto como a serpente. Não é serpente, mas como a serpente. Está fazendo uma comparação. Igual uma pessoa cheia de malícia, aí, nossa, ela é uma cobra, ela é uma serpente. Ela não é cobra nem serpente, está se fazendo uma comparação, porque ela é pior que cobra e serpente. É uma comparação. Então o texto está fazendo essa comparação. Que um espírito, assim, malicioso, diz assim, em verdade você não vai morrer. Em verdade ele está preocupado que se você vai ficar mais poderoso que ele. Olha aí, olha a ideia do poder, do orgulho. Aí Adão foi e comeu. Bom, é lógico que isso tudo está em forma de historinha, só para a gente entender que a raiz do processo, e diz Jung, que é aí que houve a dicotomia consciente e inconsciente, que surgiu a grande doença do esquecimento, da ignorância. Tanto que na linguagem de Moisés, Adão se esconde atrás da árvore. E o Senhor chega para visitá-lo e fala: Adão, cadê você? Eu estou aqui atrás da árvore, por que você se escondeu de mim? Aí começa essa coisa de se esconder de Deus. Por isso que a gente não vê Deus. Nós caímos na doença do inconsciente, perdemos a direção. Não sabemos para onde vai, nem para onde, da onde viemos, nem porque sofremos, perdemos as referências. É como uma carta que não tem nem destinatário, nem remetente. Quem escreveu, para quem você está enviando, perdeu as referências. Essa é a grande doença da ignorância, do que ignora. Então, essa doença do inchado, ser liberado disso, ser curado disso, é muito difícil. Para isso você precisa de uma grande transformação. É mais fácil ser curado de um câncer, é mais fácil ser curado de uma paralisia, de uma outra doença, do que ser curado do orgulho, de se achar melhor que o outro, de se achar inchado. Ser curado daí não é fácil.
para reverter uma situação dessa, a pessoa desestruturar a sua mente de orgulhoso e ficar humilde, ela precisa ser tocada. Compreender agora a palavra tal do porquê que Jesus o tocou, não é tocar fisicamente. É por enquanto que você não é tocado pela mensagem, ou melhor, por enquanto que a mensagem não fizer sentido em você, não fizer moradia em você, não te transformar, não te modificar, ou melhor, não te tocar, aí a gente usa essa expressão, né? Poxa, eu fui lá, assisti lá aquela palestra, o pastor falou, nossa, eu fiquei tocado com aquilo, fiquei emocionado, não é assim? Então a mensagem do Cristo teve de o tocar, para ele romper essa estrutura da vaidade. E ele estava num ambiente de vaidade. Aí você fala, mas, Jorge, eu estou me lembrando que teve uma vez que você fez uma palestra em que Jesus entrou numa sinagoga, era dia de sábado, e tinha um homem com a mão direita atrofiada. E Jesus falou, é lícito, todos observavam Jesus para ver se ele ia curar no dia de sábado. E disse Jesus, então, para o homem que estava com a mão direita atrofiada, vem para o centro. Ou melhor, ficou bem no centro da sinagoga. A sinagoga de Cafarnaum que eu visitei, vi como é que ela era, vi o tamanho dela. Não era grande. Logo dava para todo mundo ver muito bem. O homem foi para o centro, Jesus botou no centro para não ter dúvida, para todo mundo ver. E ele fala, igualzinho, aqui, é lícito fazer o bem, dia de sábado e tal. Isso é lícito. Isso está em Lucas, também no mesmo evangelista, Lucas capítulo 6, versículo 9. Então já tinha acontecido isso. Aqui, qual é a diferença dessa passagem para outra? O sujeito estava com a mão seca, não trabalhava, estava com a mão seca, atrofiada. O outro está hidrópico, só mudou a doença, vocês concordam não? Então parece que Lucas está se repetindo, parece que aqui o texto está se repetindo. Se nós não dessemos essa interpretação para o hidrópico, como demos, de mais do que ser um problema de estar inchado por água, por líquidos, né? Mais do que isso, no sentido do inchado, no sentido do orgulhoso, estamos tentando dar um significado mais aprofundado ao tema. Só que há razão para isso. Lá era um dia de sábado na sinagoga. E na sinagoga era normal se ir em dia de sábado para ler as coisas da religião. Aliás, é obrigação. É um mandamento. Um dos 10 mandamentos. É um mandamento. No dia de sábado, respeitar o dia de sábado e ir na sinagoga para ouvir a leitura da lei. Várias vezes Jesus entrando na sinagoga e abrindo o rolo da lei, dava os esclarecimentos. Esse é o normal. O que não é normal é no dia de sábado se comer na casa dos outros, judeu. Ué, mas não se come no dia de sábado? Se come. Daí a tradução mal feita, que tem que ser vista como está no original. Foi comer pão na casa do outro. Comer pão na casa do outro é uma comida formal, simples, sem rococó, sem reentrâncias, sem complicação. Mas o que isso tem a ver? Muito. Porque no dia de sábado não poderia fazer, como eu disse aqui, mandar um empregado comprar alguma coisa, ou Jesus chegar a mandar preparar alguma coisa muito especial. Não pode. Dia de sábado não se pode preparar alimento. Dia de sábado não se prepara alimento. Dia de sábado não se pode trabalhar. Não se pode nem mandar alguém comprar alguma coisa no dia de sábado. Dia de sábado só se pode andar 2.000 passos. Porque o máximo que uma casa pequena tinha ficava a 1.000 metros do templo. Então ele andava 1.000 metros para ir ao templo, depois ele tinha de voltar mais 1.000 metros, 2.000 metros. Logo, diz a lei, 2.000 passos no máximo no sábado. E no sábado, então, não podia preparar alimento. Por isso que a comida era formal. E o que quer dizer que é comida formal? Comer pão, porque é coisa que já estava feita. Não é o pão fresquinho, porque o sábado lá não começa como aqui o nosso sábado, que começa à meia-noite. Lá o sábado começa às 6 horas da tarde. Vai das 6 da tarde até às 6 outras da tarde.
do outro dia. Que no fundo não é do outro dia, para eles é do mesmo dia. O sábado começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da tarde. Para começar um outro dia, que é o domingo. Tudo bem? E, no caso, eles não preparam nada no sábado. No sábado não pode fazer nada. A comida é feita, eu trouxe as informações. Por exemplo, aqui no pastor Russell Norman Champlin, né, ele coloca, está na página 143 do segundo volume. Alimento preparado dia anterior e guardado de uma forma que pode, de alguma forma, se manter aquecido. Por exemplo, botar numa chapa bem quente o alimento, num local bem fechadinho, faz antes, e aí no outro dia ainda está morninho. Compreenderam? No sábado não se faz comida. E eu tive essa experiência. Porque quando eu fui lá em Israel, aconteceu de algo ser muito interessante. Além de eu ir a Israel, eu cheguei lá na festa do Ano Novo. Mas eu não marquei que era no Ano Novo. Aconteceu, né? Em psicologia nós chamamos isso de fenômeno sincronístico. Mas aconteceu de eu aproveitar, quando estava lá, de ser uma festa ainda a mais religiosa de todas do judaísmo, atualmente. E eu vivi essa festa. Porque nós fomos convidados a participar dela. Nós e todo o grupo que estava conosco, 43 pessoas. Entre elas, o Dr. Maurício Crispim, que poderá confirmar para vocês vindo na palestra de sábado, aqui no Congresso de Rustem, que ele vai falar às 2 horas da tarde. Então lá, na festa, que começou no sábado, mas que é na sexta-feira para a gente, às 6 horas da tarde. Mas sexta-feira, às 6 horas da tarde, é sábado. Começou a festa de Ano Novo. O hotel que nós ficamos, imenso hotel. Esse hotel fervilhava de gente do mundo inteiro, com turistas do mundo inteiro, com centenas de pessoas. É um salão de refeição, dá uns 5 auditórios ou mais desse aqui que nos abriga no Regeneração. Na festa que começou às 6 horas, eles foram, os judeus, comemorar a festa no hotel, como se eles tivessem alugado ou reservado as mesas. Então eles estavam arrumados, alinhados, os homens com todos os trajes tradicionais do judaísmo, que é com aquelas coisinhas penduradas, né, no cabelo, na cabeça, na testa, para representar a lei, com as suas vestes tradicionais, as mulheres muito bem arrumadas. E aí foi o jantar. Uma música bem leve e comeram. E quando acabaram de comer, acabou a festa. Eu me lembro que o Maurício Crispim, o Maurício perguntou, que hora que vai ter os fogos? Que hora que a Daniela Merkel vai cantar na praia de Copacabana, que vai ter bagunça e bebedeira com a cachaça, aquelas coisas todas. Não tem, é só isso. Né? Os candelabros na mesa da tradição judaica, uma refeição, eles estavam extremamente felizes, alegres, né? E a gente não viu nada do que a gente tem aqui para as nossas tais tradições de estourar champanhe, de barulheira, de música alta e tal, da nossa tradição aqui. E assim nós participamos da festa, depois nós todos ficamos, porque nós ficamos surpresos, que aí a festa acabou. Todos foram embora e a festa levou o quê? 1h30, acabou. Comemos bem, comemos uma refeição, uma comida maravilhosa, muito boa. Não sei por que eu falo isso com a boca cheia d'água. É uma coisa muito feia fazer isso em palestra, ficar assim, mas aconteceu. E quando acaba isso, que eles vão embora, nós fomos ficar comentando sobre isso, ficamos mais um pouco, passeamos e tal. No outro dia de manhã, levantamos para tomar café. E aquele local que era extremamente rico, com tudo vocês podem, até café da manhã, tinha até fava, feijão com café da manhã. Que é extremamente rico. Quando nós levantamos para tomar café, não tinha nada. Eu falei, será que eu levantei muito cedo? Porque não tinha nada. Já estava surpresa que eu era do 5º andar. E como eu era do 5º andar, chamei o elevador e nada de vir o elevador.
O elevador não vinha. Então eu resolvi descer as escadas. E quando eu entro no restaurante, tinha nada. Leite frio. Um atendimento de pouquíssimos funcionários, só tinha uns 2, 3, daquele que ficavam dezenas de funcionários. A mesa vazia, só com pão, o resto de queijo, leite e café. Frio, a máquina desligada, tinha café? Tinha, mas estava frio. Aí falei, o leite, frio. Aí falei, como eu também não tomo leite, então eu quero o que eu gosto, café da manhã, somente quando eu estou em um hotel. Ovo, não tem ovo. Só tinha pão em cima da mesa, queijo, acabou. E salada que sobrou do outro dia, já mexida. E foi isso. Passa. Entramos no ônibus para ir embora, para Galiléia. E a mocinha, uma das nossas companheiras de viagem, fala para o guia, dá tempo ainda de eu ir no banheiro? Enfim, é lógico que dá. Vai lá no banheiro. Aí ela desce do ônibus e foi. Chegou lá e falou, não está dando. Está tudo escuro, eu não sei onde, como é que eu vou lá no banheiro. Eu falei, você não sabe fazer xixi no escuro? Eu falei, eu sei, mano, você acender a luz, eu não sei onde está o vaso, os lugares lá, ué. Aí eu falei, então vai naquele ali que a luz está acesa. Aí ele apontou, entrou com ela até o hall e apontou, vai naquele banheiro ali que a luz está acesa. Aí ela foi. Aí quando ela voltou, nós estamos no ônibus, aí ele resolve dar a explicação. Primeiro ele faz a saudação do Ano Novo, né, que é um versículo bíblico, fala o Shema, ouvi, ó Israel, só há um Deus, que é a oração do Shema, que Jesus usa também essa oração, e quando acaba de fazer essa saudação, e a saudação do Ano Novo, ele dá as explicações. Notaram alguma coisa diferente? Todo mundo sim. É porque hoje é sábado. E um sábado, além de ser sábado, é um sábado muito especial, que é da nossa festa de Ano Novo. E por isso que não se faz nada. Por que não tem elevador? Porque elevador é energia, é trabalho. Por que não acende a luz? Porque não pode acender o interruptor, é trabalho. Por que não faz comida? Porque não se faz comida, é o que sobrou do outro dia. Por que o café está frio? Porque não pode ligar a máquina, porque é trabalho. E eu perguntei, mas por que então a taxa que eu paguei do hotel dessa vez não foi mais barata? Mas aí que você tem que entender, eu não fui convidado para Israel, fui eu que me convidei. E a gente tem que aprender, como dizia o Newton Boechat, a respeitar o menino da casa. Respeitar o cardápio da casa. Tá certo? Não foi eles que me mandaram um convite, vem para cá. Fui eu que quis ir. Aí você tem que se adaptar à festa do outro. Como você veio aqui no carnaval, querer ficar na cidade do Rio de Janeiro, num hotel na Lapa, e eu quero silêncio. É a mesma coisa. Não quero barulho. Tem como? Tem que respeitar o menu da casa. É menu, Stênio? Muito bem. Então, a explicação da comida. E está aqui, ó. Por isso que diz que Jesus foi lá na casa de um homem importante e foi comer pão. Não é que é pão no sentido da farinha do pão. É a comida formal, bem simples, aquela que já é preparada no outro dia. Não é um banquete. Comida que já estava preparada. Porque ele está na casa de pessoas extremamente formalistas. Daí a expressão total. Tão formal que é formal nos alimentos. Não saem da regra dos alimentos. Estava preparado no outro dia. Como o pastor coloca muito bem aqui. Alimento preparado no dia anterior e guardado de forma que possa mantê-lo de alguma forma aquecido. Ora, sendo isso, as perguntas começaram. Então como é que nós vamos para Galiléia? Porque o motorista não tem essa tradição. Podemos ir para Galiléia. E lá na Galiléia, o que vocês vão fazer? Nada, porque não tem nada, vai estar tudo fechado. Hoje. Bom, mas e gasolina? Nós já botamos a gasolina antes, no ônibus.
Já botamos o combustível antes, não sei se é gasolina ou óleo diesel, eu não sei. O combustível nós colocamos antes. E como resolve isso? Como tem carro passando? Nenhum, é quem já botou gasolina. E mesmo assim está praticamente parado. O único que anda é bombeiro, e ambulância e polícia. E se precisar, eles podem botar gasolina. Ah, então está o caso de Jesus. Se alguém está doente, olha, se precisar de bombeiro, se precisar de ambulância e se precisar de muitas ambulâncias, aí pode botar combustível. Eles já botam antes, mas se precisar, quer dizer, no caso de um sofrimento, pode. E aquele homem era um hidrópico. Olha, exceção. E as perguntas continuaram. Né? Uma das perguntas, e vocês voltam a dizer, podem confirmar com o doutor Maurício, no sábado, uma das perguntas que nós fizemos para ele, vem cá, e aí como que vocês fazem? Escovar o dente? Escovar o dente pode. Porque tomar banho pode. Porque é higiene, é a sua limpeza. Você tomar um banho, você não tá, é necessário para a tua saúde. Quer dizer, então para a tua saúde pode, porque também não pode para a saúde do outro. Mas aí é um processo de limpeza. Tomar banho pode, escovar o dente pode. Ah, mas ele abriu uma exceção, mas botar a pasta de dente na escova não pode. Mas como é que você vai escovar o dente? A gente bota na sexta-feira, um dia antes. A escova já fica lá. Então, véspera de sábado, ele já bota a pasta de dente. Porque escovar o dente pode, botar a pasta não. Se quiser trabalhar, não pode dia de sábado. E as perguntas foram chovendo, e eu me lembro que o irmão do Ferdinando, o engenheiro, o Emílio, que estava na excursão conosco, Ferdinando é um tradutor, amigo do professor Petrobaldi, tradutor das obras do professor Petrobaldi, o Emílio, que era um engenheiro que estava conosco na viagem, ele pergunta da forma mais natural que tem, mas e aí? E para ir no banheiro? Para ir no banheiro pode, a moça não foi no banheiro? Pode. Pode usar papel higiênico? Pode, é um processo de limpeza, pode usar papel higiênico, mas cortar papel higiênico não. Já fica cortado um dia antes. A gente já corta. Então já tem que cortar em grande quantidade, porque se você tiver com uma diarreia, vai precisar de muitos pedaços de papel. Mas independente disso, apesar da gente estar contando um tom assim e tal, e aqui, se no futuro algum judeu assistir a nossa palestra, aqui não vai nenhum preconceito com relação a eles, simplesmente primeiro que nós estávamos na festa deles, sendo convidados para eles, na tradição deles, né? E segundo que só estamos contando assim para passar, para a palestra passar, porque não tem nada a mais para dizermos, e simplesmente se eles fazem isso, nós fazemos uma opção de outras coisas absurdas, né? Na cabeça deles é um absurdo, a gente come porco, eles não comem, e vai por aí, a gente come camarão, ama camarão, paga caro por camarão, eles não comem, e aí cada um tem a sua cultura e a sua tradição, tá certo? E é assim como mostrava um filme, um documentário de pessoas que pagaram muito caro para comer miolo de macaco vivo. E a gente não gosta, não come miolo de macaco. Mas miolo de boi eu comia muito, que minha mãe me dava, mas não boi vivo. E eles pegam um macaco, cortam lá e é um prato granfino. Então cada um tem um jeito, como tantas pessoas falam, eu não como comida já para peixe cru. Eu já amo sashimi. Tem outros que não gostam de sashimi. E tem outros que, além de comer peixe cru, comem o peixe vivo. E vai por aí afora. Cada um tem a sua cultura, tem o seu jeito. É como diz o nosso querido Newton Boechat, que eu estou repetindo bastante a ele hoje aqui, né? Tem duas culturas diferentes. Se a gente for botar o que um aceita num saco e no que aceita no outro saco do outro, quase sempre fica sempre de forma vazia. Porque as culturas são diferentes. Mas é interessante, por exemplo, aqui vai na igreja, todo mundo fica esperando o beijo na boca lá do casal, do casamento, né? Já no Japão, beijo na boca em público é pecado, extremamente proibido. Aqui ver cena de sexo na igreja é pecado. Lá não pode beijar na boca, mas as cenas de sexo estão na parede. Então cada um tem a sua cultura, tudo está muito certo. Aliás, o problema não é de moral. O que separa um do outro não é a moral, é a ética. A ética é ser honesto, é amar o outro, respeitar o outro. Aí é ética. Ver um sujeito idólatra e não cuidar dele, aí você pode ser judeu, pode ser africano, pode ser um bandista, contrabandista, quimbandista, qualquer bandista que você quiser. Ver o outro sofrendo e não cuidar do outro é desumano. É ser do partido do diabo, de oposição a Deus.
Porque Deus quer o bem, quer a generosidade, quer o amor, etc. Foi isso que Jesus fez. Esse é o tema. E agora a gente fica mais claro o tema do hidrópico no sentido do inchado, do vaidoso. Nós estamos na casa de pessoas formais, que até no sábado já deixa a comida antes pronta, que segue a regra, mas segue de tal forma a regra no sábado, que já deixa a pasta de dente na escova, papel cortado, não bota gasolina, aquela coisa toda. Tudo para cumprir a regra. E só não cumpre a regra que a lei manda. Se cair um boi do teu inimigo, como fala o livro Deuteronômio de Moisés, num poço, tira-o de lá. Sendo do inimigo, imagina um teu, imagina de um teu filho, imagina de um convidado teu que está na tua casa. Por que não ajudar ele? Esse é o texto. Aonde você pode ser tão formal ao ponto de não ser generoso? Então Jesus não estava contra nada disso. Se você quiser botar a pasta de dente na sexta-feira, cortar o papel na sexta-feira, quiser comer comida formal na sexta-feira, comida fria, preparada no outro dia, pode. Jesus comeu. Jesus comeu comida do outro dia. Pode. O que não pode, e o que Jesus, e foi o tema da conversa, é ter um sofredor, e porque é dia de sábado, você cumprir a regra e não ser generoso. Como se tivesse dia para ser generoso. É isso que Jesus coloca em xeque. Tá certo? Muita paz, fique com Deus.